aí, tá, Vini? Números 13, do 1 ao 3. A Bíblia fala assim. E o Senhor disse a Moisés, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim, Moisés enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Lá em Números 26, continuando. Eles então retornaram a Moisés e a Arão, e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Senhor, nós oramos pela Tua palavra. Fala conosco, papai. Fala a respeito da Tua promessa. Fala a respeito, papai, de tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós como terra prometida. Sopra através do Teu Espírito e dá vida no nosso interior nessa noite. Em nome de Jesus. Queridos, nessa passagem da Bíblia, aqui o povo já havia saído do Egito. Moisés já tinha recebido a palavra e eles adentraram ao deserto. E aqui foi um momento muito importante, porque a saída deles do Egito era para ir para a terra de Canaã. O tempo que eles ficaram no deserto era um tempo de transformação, de purificação, era um tempo de transformação de tudo aquilo que eles viveram dentro do Egito. Era uma geração que estava há 400 anos dentro do Egito. Só que nesse momento aqui era um momento crucial da saída deles do Egito. Deus chamou eles para sair do Egito para o quê? Para voltar para a terra. Qual terra? A terra lá que Deus deu a promessa a Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da terra dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Essa é a terra que Deus tirou o povo do Egito para levar de volta o povo chamado por Deus. Só que nesse momento da história aqui, o que acontece? Foi escolhido 12 homens. A Bíblia fala que eram 12 líderes das tribos. Não foi assim, vamos chamar os homens. Deixa eu ver aqui, tá, a congregação inteira aqui, deixa eu ver. Um bem grandão. Não, vou escolher esse aqui, ó, esse aqui tá bonito. Não, não foi dessa forma. A Bíblia relata que foram 12 líderes da tribo de Israel. Quando esses homens foram chamados para ir para essa terra, a Bíblia também relata, eis que o Senhor está te mandando para a terra que eu te
dou. Lá era para eles trazer um relatório da terra, que é uma terra que seria tomada. Por quê? Porque o Senhor já havia dado. Mas, o mas é ruim, né? Caleb fez calar o povo e falou, vamos, subamos. Aí na Bíblia o próximo coisa é mas, dentre esses 12 homens, só 2, queridos, acreditaram na promessa. Na promessa de 400 anos, que eles vinham de pai para filho, de avô para neto, de tio para sobrinho, passando a promessa do povo judeu, passando a promessa lá de Abraão. 400 anos dentro do Egito, sendo um povo separado, um povo que se multiplicava extraordinariamente dentro de uma terra que não era deles, transformando-se em um povo numeroso e perigoso para o Egito, que foi até escravizado. Mas esse povo que viu todo esse milagre, esse povo que viu tudo aquilo que Deus fez na saída deles do Egito, todos os milagres, o mar abrir, as pragas, quando eles foram avistar o objetivo no qual eles foram chamados, e o objetivo no qual eles saíram do Egito, apenas 2 de 12 acreditaram. Quando nós olhamos, eu e você, quando nós olhamos para a Bíblia, muitas vezes, nós pensamos assim, gente, se eu estivesse lá, eu seria Caleb, eu seria Josué. Eu muitas vezes já olhei para o povo no deserto, e eu imaginei, gente, mas como que eles murmuram desse tanto? Mas como eles são murmurentos? Mas como eles reclamam? Mas como eles são incrédulos? Mas como eles não creem no Deus? Mas aí, lendo a palavra de Deus, e analisando o meu interior, né? Muitas vezes, ou a maioria das vezes, para não dizer quase todas as vezes, que fica ruim, né? Nós somos desse jeito. É porque a nossa autoanálise a respeito de nós mesmos, ela é muito ruim. Porque nós sabemos avaliar a respeito de nós mesmos que nós somos bons. Nós sabemos avaliar a respeito de nós mesmos, a respeito do ego. A natureza caída, ela não consegue ver o pecado, os defeitos, as questões a respeito de si mesmo. Nós somos amigos de todo mundo, queridos. Até pisar o quê? No nosso pé. Pisar no nosso calo. Quem aqui perde a paciência no trânsito? Não levanta a mão, não. Só pensa. Agora não são só os homens, não. As mulheres agora também estão perdendo a paciência. As mulheres estão atrevidas no trânsito, precisa de ver, menino. Está falando uns palavrão assim bonitos, sabe? Elas soltam uns palavras assim bonitos no trânsito, uma coisa... Eu já pequei muito no trânsito. Muito, muito, exagerado. Já cheguei até a descer do carro, para brigar. Mas um dia, hoje eu sou assim, você pode passar o pneu em cima de mim, que eu acho que eu não estou reagindo muito, não. Por quê? Porque eu tive que ter um momento com Deus de ser curada daquela situação. De quanto eu apelava, de quanto eu irava, de quanto eu me transformava. Só que chegou um momento que eu te falei assim, gente, ou eu sou crente ou eu sou ímpio, eu vou ter que ser crente agora. E aí eu procurei o caminho do Senhor. É óbvio, tem casos que é casos, né? Mas a maioria das vezes eu me seguro. Agora vamos analisar essa promessa, queridos. A promessa era entrar na terra de Canaã. Deus primeiramente pediu para reconhecer a terra que já havia dado aos israelitas. Era uma promessa de Deus. Promessa de onde? Lá de Abraão, Isaac, Jacó. Jacó subiu ao Egito devido à fome. José já era governador do Egito, né? Deus faz todas as coisas perfeitamente. E, junto com Jacó, subiu todo o povo israelense.
Mas havia uma promessa de Abraão, Isaque e Jacó. Todo o Egito, todo israelita que estava no Egito era descendente de quem? De Jacó. Todas as 12 tribos na época subiram. Segunda coisa, essa terra era a mesma que Deus havia prometido para quem? Para Abraão. Abra sua Bíblia, ou projeta para mim, ou Vinícius, em Hebreus 11, do 8 ao 10, por favor. Vamos ler aqui com a letra maior, ó. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Que mais tarde a Bíblia fala, viu? Que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Outra coisa, foram enviados 12 líderes. Quantas tribos foram enviadas para o Egito? 12, viu, irmãos? Foram 12 filhos de Jacó. Saíram as 12 tribos do Egito para o deserto, sentido a terra prometida. O que eu quero falar para vocês em relação a isso? Só que Jesus foi crucificado tem mais de 2000 anos. Esse povo aí ficou 400 anos no Egito. Essa promessa de Abraão, de Isaque e de Jacó é a promessa da nossa vida hoje. A nossa história em Cristo Jesus começou lá no dia que o Senhor chamou a Abraão. Sai da tua terra. Só que a nossa história, ela é diferente porque nós começamos a nossa peregrinação no dia que nós nos convertemos. Todos nós estávamos aonde? Nós estávamos no Egito, queridos. O Egito hoje, ele figura o mundo. O Egito hoje figura todas as coisas da carne. O Egito hoje figura o pecado. Nós, eu e você, nós estávamos no Egito. Mas a partir do momento que nós saímos do império das trevas e fomos levados para o reino da luz, o reino do verdadeiro amor, nós saímos do Egito e nós estamos indo para a terra de Canaã. Abra sua Bíblia lá em Colossenses 1:13. Colossenses 1. Estou achando meu Colossenses aqui. Já está ali? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Tem Bíblia que fala que para o reino do seu amor. Nós estávamos indo em uma direção. Tirar isso aqui, senão eu vou derrubar, né, Flávio? Nós estávamos indo em uma direção. Quando nós fomos chamados pelo Senhor através do Espírito Santo, nós demos a volta, nós estávamos indo para o império das trevas. Nós demos a volta e estamos indo para o reino da luz. Isso é conversão. As pessoas há 400 anos estavam dentro do Egito, com a cultura do Egito, com os deuses do Egito, com o formato do Egito, com tudo que tinha do Egito. Quando Deus os chamou, falando, olha, venha para o deserto. Deserto é lugar de quê? De purificação. Eu e você, nós necessitamos passar pelo deserto. Para chegar até a terra prometida, que é a terra de Canaã. A nossa conversão, queridos, é a terra de Canaã. Quando Jesus entra no teu coração, quando Jesus vivifica o teu espírito, está declarando aqui na terra que a Canaã nasceu aqui na terra.
que a semente de vida, a semente do Cristo, do Deus vivo que virou homem por mim e por você, frutificou e nasceu no nosso coração a terra da promessa. E nós nos transformamos em nova criatura. Só que nós continuamos aqui na terra. Nós nascemos de novo. Nós nos rendemos, hoje no louvor todos nós nos rendemos, declarando que Ele é o Senhor de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Nós cremos que o nosso Deus está sentado no trono. Nós cremos que Jesus Cristo está à direita. Nós cremos como o Max leu lá em Hebreus, nós cremos que a nossa pátria não é aqui, que nós somos cidadãos do céu. Nós cremos que nós somos nova criatura, que o Espírito foi vivificado, que a Bíblia fala que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós cremos que a nossa mente tem sido transformada, como Romanos fala, e transformai-vos pela renovação da vossa mente, através da palavra de Deus. Nós cremos em tudo isso. Mas nós continuamos, o nosso corpo, a nossa vida, a nossa família, continua no Egito. E o nosso desafio hoje, queridos, o nosso desafio hoje é estar dentro do Egito, mas termos a vida de Deus. É estarmos dentro do Egito, mas o nosso interior está tomado pela Canaã. É estar dentro do Egito, mas dentro de nós fluir rios de água viva, que todo o Egito que estiver perto vai ser alcançado por essa água. E é um desafio talvez bem maior do que aqueles homens tiveram quando foram espiar a terra. Porque é um desafio que não tem alguém te mandando. Vem aqui, vamos juntar 12. Vamos juntar 12, mais 12, mais 12. Agora vocês. Mas nós temos um chamado da parte de Deus. Essa promessa está viva hoje na nossa vida. Vamos abrir a Bíblia lá em Atos 1:8. Lá em Atos 1:8, a palavra de Deus fala assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Na outra versão fala: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós temos toda essa terra aqui, ó, para alcançar. Aonde? Até os confins da terra. Aqueles 12 homens, eles foram chamados para fazer a averiguação de uma terra, que já estava a terra, lá era aquela terra. Eu e você, nós fomos chamados para Jerusalém, para Samaria, até os confins da terra. Enquanto tiver uma pessoa que necessita ouvir das águas vivas que tem dentro de você, a promessa ainda não se cumpriu. Porque a Bíblia fala que toda a terra saberá, toda a terra ouvirá a respeito de Cristo Jesus. E eu quero levantar alguns pontos aqui para nós como igreja hoje. A primeira coisa, qual a promessa de Deus para nós hoje como igreja? O que Deus tem como promessa para nós hoje como igreja, irmãos? Nesse mundo que nós estamos vivendo, nesse mundo de tecnologia,
nesse mundo de uma internet desenfreada, nesse mundo que os nossos jovens e adolescentes estão sendo atacados de todos os jeitos, nesse mundo que a separação da família agora virou algo normal, não só no mundo, dentro das igrejas também. Nesse mundo que nós estamos vendo filhos se levantar contra pais, nesse mundo que a gente liga uma televisão, nós ficamos escandalizados com a facilidade que as pessoas têm hoje de matar, de roubar, de destruir. Nesse mundo que nós estamos vendo jovens e adolescentes suicidarem, não muito longe de nós. Nesse mundo de muita depressão, de muita ansiedade, de muita independência. Hoje, se for colocar eu e você como sendo os 12 espias, vai espiar o mundo. Vamos espiar. Hoje a gente tem muita tecnologia, né? Para espiar hoje, você abre o Google aqui, ó, você abre até a rua, você vê o local, a loja que você vai, você vê a fachada dela hoje. Mas se for para nós espiarmos a terra hoje, qual que é o relatório que nós trazemos? Quando as pessoas perguntam por que não tem convertido pessoas nas igrejas, qual que é a nossa resposta? Vou fazer uma pergunta para você que eu fiz para mim. Tem quanto tempo que você não evangeliza uma pessoa? Que você não fala de Jesus? Nós temos uma doce mentira sobre a nossa cidade. Todos que nós conversamos falam, mas Goiânia é totalmente evangelizada. Será? Com a cidade totalmente evangelizada, virou celeiro de show sertanejo? E de tantas outras festas loucas e malucas que acontecem em Goiânia? Será que nós temos uma cidade totalmente evangelizada? Então desviou todo mundo. Precisamos evangelizar tudo de novo. Sobre a cidade de Goiânia, há tanta profecia, queridos. Goiânia recebeu profecia, alguns anos atrás, que seria o celeiro, né? Missionário. Goiânia recebeu profecia que seria o lugar que sairia o avivamento no Brasil. É um dos lugares que, por metro quadrado, mais se tem igreja. Aqui, se nós fizermos um raio de 15 quilômetros aqui, você fica assustado com a quantidade de igreja que nós temos. Mas qual é a promessa para nós como igreja hoje, queridos? E se nós formos chamados, o que os nossos olhos têm visto? Nós voltaríamos como Caleb e Josué? Ou nós voltaríamos como os outros 10 espias? Dando relatório que está difícil demais. O mundo está perdido. Ninguém quer ouvir. Está complicado, está muito pecado. Ou nós não temos nem interesse nessa parte. Será que nós temos a convicção que todos, a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus? Quem? Todos. Eu falo com muita convicção, queridos. Primeiro porque foi algo que eu experimentei. Ninguém, nenhum ser humano, por melhor, por maior, por mais excelente, que você vê a vida dele, e que ele não tem o Senhor, ele vai ser completo. Eliane, você tem total convicção? Tenho total convicção disso. O meu interior tem total convicção disso. Mas é ninguém. Nós fomos criados por Deus. A nossa forma é de Deus. O único que pode nos preencher é a presença de Deus. Por isso nós vemos tanta coisa acontecendo.
em pessoas bilionárias, que já tentou de tudo na vida, mas que no final chega a falar, não deu jeito. Os maiores suicídios que estão acontecendo não é na classe baixa, queridos. É na classe alta. Primeiro, a classe baixa não está tendo muito tempo, né? Tem que trabalhar, né? Para pagar os boletos. Nós não está tendo muito tempo de ter esse tempo. Porque a gente tem que fazer aquelas correrias, né? Acordar muito cedo, leva o menino, vai para a academia, e trabalha e faz almoço, e volta, e vem, e estica, e vem para a igreja, e estica do outro lado. Então, a gente não está tendo tanto tempo assim. Mas os maiores suicídios que têm acontecido é na classe alta, que é uma tristeza. E eu volto a te falar, o único que pode nos preencher é o Senhor. E a minha pergunta para nós é, temos a convicção que todos necessitam da presença de Deus, inclusive nós? Porque às vezes, queridos, vocês olham para aquele amigo seu que está do seu lado, para aquela família que está do seu lado, e falam, nossa, mas está tudo tão bem. Nossa, está tudo tão perfeito. E eles não são crentes, eles nem têm Jesus. Isso aí é fácil, é só você abrir a internet. Abre a internet. Tem alguma blogueira lá falando, hoje eu amanheci depressiva, hein? Nossa, estou na depressão, tem um boleto aqui para pagar, eu comprei muito no meu cartão, não estou conseguindo pagar, gente, o que eu faço? Não tem ninguém dando má notícia na internet. Por quê? Porque dar má notícia não dá ibope. O que dá ibope é andar de lancha. O que dá ibope é ir no shopping caríssimo. O que dá ibope é usar marcas caras. O que dá ibope é ir nos melhores restaurantes de Goiânia. Lá no Pé Sujo, ninguém está postando, não. Estou comendo aqui o PF, olha que lindo, gente, está maravilhoso, hein? Não dá, isso não dá ibope. Então, nunca acredite naquilo que você está vendo. Porque o homem, eu e você, nós necessitamos da presença de Deus. E nós, como cristãos, não podemos esquecer disso. Porque nós podemos começar a andar pensando que nós não necessitamos. Queridos, e deixa eu te falar, nós necessitamos todos os dias. Outra coisa, quais os gigantes têm se levantado na sua vida nesses dias? Na minha e na sua vida. Os gigantes hoje, quando Davi foi olhar a guerra, né, foi levar comida para os irmãos, tinha um gigante lá, há 40 dias, bradando e gritando, quem que vem? Hã? O exército de Israel, não levantou ninguém hoje, exército de Israel. Cadê o Deus de vocês? E Davi chegou e, da parte de Deus, Deus o levantou para enfrentar aquele gigante. Era um gigante visível, né? Golias era visível. Primeiro porque ele era maior do que todos. Inclusive o exército de Israel estava paralisado, que não ia. Aí um garotinho resolveu ir. E venceu. Só que hoje, os nossos gigantes são muito silenciosos. Eu falo de coisas externas. O nosso gigante muitas vezes está numa ansiedade. O nosso gigante muitas vezes está numa depressão. O nosso gigante está no medo. Queridos, o medo é um gigante enorme. No tempo da pandemia, nos dias que fechou tudo, eu não vejo jornal. Só que aí na pandemia eu comecei a ver todos os jornais do mundo. Eu vi o das 7, das 8, eu vi o da outra cidade, do outro estado, eu vi o nacional. Queridos, e morrendo. E a minha alma começou a petecar e a bagunçar. Teve um dia que eu estava sentindo os sintomas do Covid. Falei, gente, parece que eu estou com esse negócio mesmo na minha mente. Parece que a cabeça vai esquentando. Acho que eu estou com esse negócio mesmo. Meu Deus do céu, por onde que entrou esse trem, gente? Que estava passando que boi e álcool o tempo inteiro na casa, não tive contato com ninguém. Como eu, a maioria passou por isso. O que era?
medo. O medo nos faz sentir coisas que não estão acontecendo, mas que dentro de você já aconteceu, que já petecou e já foi. E o que mais tem nos atacado hoje se chama ansiedade e medo. E a Bíblia fala que o medo, ele pode te paralisar. Medo de não dar conta. Medo de morrer. Medo de sofrer. Medo de adoecer. Medo de perder. É tanto medo. Outra coisa é a ansiedade. Outra coisa é a frieza. Cuidado com a frieza, queridos. Cuidado com a frieza diante de Deus. Cuidado com a frieza diante da circunstância. Cuidado com a frieza diante do seu irmão. Essa pessoa que não está aí do seu lado, que hoje está muito separadinho, né? Hoje nós estamos de igreja de férias. Mas essa pessoa que está aqui dentro é seu irmão. Cuidado com a sua frieza diante de Deus. Tem pessoas que são intocáveis. Eu era uma intocável com os meus 22 anos. A forma que Deus me curou foi usando pessoas. E muitas pessoas. Muitas. Eu tive que me reinventar diante de Deus. O quanto as pessoas me ajudaram. O quanto eu tive que me humilhar para ser curada. Cuidado com a sua frieza. Outra coisa é a sua indiferença. Cuidado quando nós estamos dando muito de ombro. Nada te abala. Para você é indiferente. Ai, vamos aqui, vamos. Não vamos, mas está ótimo. Vamos fazer, vamos, não vamos. Está bom também. Isso eu estou dando exemplo simples. Mas cuidado quando você é muito indiferente. Nós temos sentimento, nós temos coração, nós temos emoção e nós temos vida. Aonde tem vida, queridos, não tem indiferença, não. Então, cuidado. Eu quero que você pense, quais os gigantes têm se levantado na sua vida? Primeiro ponto. Segundo, você tem vencido os gigantes? A vida foi feita para vencer, irmãos. Gigantes foram feitos para serem vencidos. Eu não posso começar o ano de um jeito e terminar do mesmo jeito, pensando que aquilo é normal. Não. Gigantes foram feitos para cair. E eles podem cair no poder do nome de Jesus. Nós temos um Davizinho, na época era um jovenzinho, que venceu um Golias. Por quê? Porque não era pela força, que um exército todo estava com medo, mas era pelo poder de Deus. Você tem um Deus que pode te capacitar para vencer todas essas coisas. Mas depende de você depender desse seu Deus. Depende da Eliane depender desse Deus. O que eu estou te falando são coisas que eu já passei muito. Eu tenho uma séria dificuldade com ansiedade. Para mim ficar ansiosa é facinho. Eu fico. Ligou a ansiedade. Mas é algo que eu tenho lutado. Por quê? Porque não pode se transformar em um gigante na minha vida. Porque não pode tomar conta da minha vida. Eu preciso crer e eu preciso me render àquele que é o Criador da minha vida. Outra coisa. Como você tem visto a promessa de Deus na sua vida? Vini, abre em 2 Coríntios 4,18 para mim, por favor. Como você tem visto a promessa de Deus na sua vida? A promessa de Deus na sua família. A promessa de Deus no seu trabalho. A promessa de Deus no seu interior. De ti fluirão rios de águas vivas. Como está o seu interior? Qual que é a promessa de Deus? A Bíblia fala, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Não atentando nós nas coisas que se veem. Como você tem visto a promessa de Deus para a sua vida? Você e eu, nós somos filhos do Deus vivo. O nosso Pai
celestial está sentado no trono. Nós fomos resgatados do império das trevas. Todo o nosso pecado, Jesus Cristo pagou lá na cruz do Calvário. Eu não estou falando isso para nós chegarmos no lugar assim, eu sou superior, hein? Aqui está a filha do rei, hein? Cuidado, hein? Não, queridos. Nós temos que chegar em todos os lugares, sabendo que o Senhor nos chamou para trazer vida aonde quer que nós formos. Que nós precisamos ser libertos, ser curados, ser transformados dia após dia. E que nós tivemos a oportunidade, através da graça de Deus, nós não temos nenhum mérito, de receber a Cristo. Nós tivemos a oportunidade da vida. O que eu mais agradeço a Deus todos os dias, queridos, é pela conversão. Que linda graça que me alcançou. Que privilégio eu tive do meu espírito ser vivificado. Que privilégio eu tive de ter sido chamado e o Espírito Santo conseguir me convencer, porque eu estava em pecado, que eu sou uma nova criatura. Nós temos que ajoelhar todos os dias e falar: obrigado, Senhor. Obrigada pela salvação. E obrigada pelo novo nascimento. Obrigada pela transformação. Abra sua Bíblia. Lá em Salmo 103. Esse eu queria na versão ARA, tá, Vinícius? Eu quero te falar uma coisa. O gigante, ele sempre vai existir. Aquele pessoal, aqueles líderes que foi lá olhar a terra, infelizmente 10 deles não entraram. Aquela geração daqueles 10 não entraram na terra prometida. Só entrou a geração de Caleb, de Josué, e os que foram nascendo daqueles líderes, mas aquela geração não entrou, nenhum deles entraram. Tem muita coisa, queridos, ou a maioria das coisas, o Senhor necessita da nossa disposição. E eu quero te fazer uma pergunta hoje. O que os seus olhos têm visto? Você olha para o mundo hoje, você vê o quê? Eu tenho um testemunho, ele é de um cantor secular e ele converteu. E eu ouvi o testemunho dele, eu não lembro nem quem é. Mas ele conta, era um cantor, tipo, acho que de rock da pesada e tal. E ele conta que eles ensaiavam rock, né, numa garagem, e a banda dele era topíssima, e eles, muito doidão, muito loucão, usava droga e tal. Só que todos os dias, uma mulher, ela cantava louvor. Ela cantava na casa dela, e era vizinho da garagem. E ela cantava, e a voz não era tão bonita. Por isso que eu posso cantar, viu, Dani? Tá vendo? Posso ter uma chance, Karen. Só que ela cantava, e para eles, ela atrapalhava eles. Porque assim, eles querendo focar naquilo que era bom para eles, que era perfeito e tal, que era o rock, e com muito instrumento e tal. E essa mulher, ela cantava. E cantava a respeito de Deus e de Jesus. E um dia essa mulher saiu, ela pegou um borrifador. E ela saiu nas ruas do setor dele. Ela saiu falando assim, borrifando, falando assim: o reino de Deus chegou. E borrifando. O reino de Deus chegou. E borrifava. Aqui o reino de Deus chegou. E ela começou a fazer isso. E um dia, ele foi perguntar para ela o que ela estava fazendo. Por que ela estava fazendo isso? Ela estava borrifando a água, declarando que o reino de Deus chegou. E ela falou para ele que ela via toda aquela comunidade convertida ao reino de Deus. Queridos, e aquilo começou a entrar na cabeça desse cantor, e ele começou a conversar com ela, porque ele achou assim, ela é muito louca,
Eu também sou louco, então uma louca ou dois loucos vai dar certo. Só que ele se converteu através dessa senhora. Detalhe, ela era velha e ele jovem. Mas aquele borrifador, com aquele olhar que o reino de Deus chegou naquela comunidade, trouxe vida. Sabe qual que é a nossa questão? Nós olhamos para as pessoas, muitas vezes nós não achamos que elas precisam de Deus. Porque os nossos olhos estão embaçados. Muitas vezes nós também achamos que nós não somos capacitados para aquela pessoa. Ai, estou vendo esse velhinho chorando, mas aí eu... O que eu vou falar para esse velho, gente? Ele já tem tanta experiência, né? Vou falar para ele, não chora não. Quantos de nós saímos de casa aqui pedindo assim, Senhor, me usa hoje. Me usa, coloca uma pessoa na minha frente que eu possa pregar o teu evangelho. Não é pregar o teu evangelho, não. Você conhece Jesus? Vamos fazer a oração de entrega agora. Põe a mão no seu coração, anda logo, que eu tenho que ir para o trabalho. Rápido, rápido, rápido. Você conhece as 4 leis espirituais? A primeira lei... Não, queridos. Isso aí é excelente, as 4 leis espirituais funcionam muito bem. Já fizemos muito, né? Quem não conhece, vai lá. É o plano de salvação que a gente apresenta para evangelizar uma pessoa. Mas quando eu estou te falando, seja usado no seu interior, talvez para falar algo que aquela pessoa precisa. Se nós não temos experiência, é porque nós não temos pedido experiência para Deus. Senhor, me dá a experiência. O que aquela pessoa hoje precisa? Em tudo que nós formos fazer, se nós não começarmos a mexer, nós não aprendemos. Mas as coisas de Deus, nós queremos o quê? Que venha um anjo bem grandão, com a asa bem bonita, e bate e venta em nós, nosso cabelo dá uma ventada, uma bagunçada, e mexe no nosso interior, e aí Deus nos dá, eis que te digo. Por quê? Hoje pela manhã eu tive que ficar ali no projetor, e eu não sei ficar. Mas se eu não começar a mexer lá no projetor, eu não vou aprender. Se nós não começarmos a mexer nas coisas da promessa, nas coisas de Deus, nós também não vamos ser usados. E eu quero te falar hoje, o que a igreja hoje, o que o mundo mais precisa hoje, queridos, é que a igreja seja usada. Tudo que nós temos visto aí no mundo é porque a igreja não tem se levantado. Eu e você, nós não temos nos levantado e declarado, o reino de Deus chegou. O Cristo já morreu na cruz. O Cristo que morreu na cruz, que me curou, e que eu creio que te curou, que te transformou, que te deu uma nova vida. O Cristo, queridos, que foi todo amor. Só que esse amor não é só para mim e para você. É para esse mundo que nós estamos vendo. A igreja tem uma promessa. Igual os 12 espias naquela época tinham uma promessa, nós temos hoje. Nós temos uma terra a ser conquistada. Primeira terra da nossa vida, do nosso coração. Porque nós não podemos viver crentes medíocres, queridos. Crentes que têm a palavra de Deus. Crentes que conhecem a palavra de Deus. Ou ainda pior, crentes que não conhecem a palavra de Deus. Nós não podemos. Não tem como eu saber a respeito de uma pessoa se eu não me relacionar com ela. Por que que o maior atrito do casamento é quando pula para dentro da casa? Me conta. Rapaz, quando entra para dentro da casa, quer separar. Fala, uai, esse menino aí era tão romântico, tão apaixonado, tão delicado, tão dedicado. O que é isso? Aí o homem olha para a mulher e fala, meu Deus do céu. Não está aparecendo aquela moça que me deu sim lá no altar, não. Porque nós passamos a nos conhecer. Nós passamos a ver os nossos defeitos. Nós passamos a ver aquilo que nós não aceitamos, que nós não cedemos. Mas quando o casal decide se conhecer
e se entregar um para o outro. E saber que eles não estão numa guerra, numa disputa. Não é uma disputa de... Não vou falar os times, não. Uma disputa de A ou B, né, Flávia? Uma disputa de A ou B. Quando o casal ele entende isso, e ele entende o defeito um do outro, e quer ser bênção na vida do outro, eles vão crescer. Agora nós, queridos, nós temos a oportunidade de relacionar com aquele que não tem defeito. Nós temos a oportunidade de relacionar com aquele que fez tudo por mim e por você. O Deus lá do céu que se fez homem, que veio para o molde de um homem. Para quê? Para que eu e você, nós conhecêssemos o amor. Para quem é pai e para quem é mãe, principalmente para quem é mãe, você começa a entender um pouquinho do amor de Deus quando você é pai e quando você é mãe. Aquele amor que dói. Aquele amor que o menino está errando, mas que você ama. Você começa a entender um pouquinho. Aquilo lá é um pouquinho do amor de Deus por nós. Mas como eu vou crescer nesse amor se eu não me relaciono com Ele? Se dentro de mim tem gigantes que eu não me levantei para vencer. Se dentro de mim tem coisas que ainda me afastam desse amor. Eu falei de gigantes silenciosos, como ansiedade, como medo. Queridos, mas a preguiça para buscar a Deus é um gigante. A falta de leitura da palavra é um gigante, mas é um gigante assim enorme, é um dos maiores gigantes. A falta de oração é um gigantão. Como que você faz parte desse reino, mas você não conhece desse reino? Você não conhece do seu Deus. Quantas vezes, nas minhas crises, eu fui consolada lendo a Bíblia, irmãos. Lendo a Bíblia, lendo. Quantas vezes eu já chorei muito lendo a Bíblia. Lendo a palavra. Quando eu era nova convertida, eu tinha algumas amigas, eu não tenho aquela coisa assim, nossa, eu sonhei. Nossa, eu sonhei isso, menina, e aí acontece. Não tem. Nem aquele negócio da profecia. Nossa, é isso que te digo, minha filha. Também, o pessoal não está profetizando muito a meu respeito, não. E também não tem aquela coisa assim, Deus falou comigo. Tem gente que quase todo dia fala, Deus falou comigo. Eu falo, gente, mas Deus fala muito que essa pessoa não está falando comigo desse tanto. E aí eu conversando com essa amiga minha, e ela é muito da área de libertação, da área de cura. Tem muita intimidade. Eu falei, nossa, mas esse trem de Deus falar comigo. Ela falou, não, eu não vejo assim, não. Ela falou para mim, Deus fala comigo todo dia. Isso aqui, ó, ela pegou a Bíblia e falou, isso aqui é a boca de Deus, Eliane. Então, não precisa Deus vir falar com você, porque Deus já falou aqui. Deixa eu te falar. A Bíblia é a boca de Deus. Então, Deus fala com você aqui. Isso marcou a minha vida. E é. Isso aqui é a boca de Deus. Essa preciosidade aqui para se transformar nesse livro aqui, você não sabe quanta dificuldade. Como foi escondido cada livro. Se você vê a história da Bíblia, você vê toda a dificuldade, como que venceu para chegar na minha mão e na sua mão. Aqui nós temos média de 10 Bíblias em cada casa. Crente é, porque aí veio com a Bíblia velha, que é outra, e fica com as Bíblias velhas lá. Não leu a maioria, mas está as Bíblias lá. Tem país, queridos, que uma Bíblia tem que servir muitas pessoas. Divide a paginazinha. Você fica com essa semana, semana que vem a gente troca. A gente dá a volta e cada um pega uma página diferente. Nós não, nós temos muita Bíblia em casa. Em casa tem Bíblia até em hebraico. Eu tentei ler, não consegui entender até hoje, gente. Estou na escola do hebraico. Mas o que eu quero te dizer? A igreja do Senhor hoje precisa, queridos, vencer os gigantes e começar a olhar para a terra prometida. Nós temos uma terra a ser conquistada. Nós temos até os confins da terra para declarar
que o Senhor dos Exércitos vive. Que o Cristo Jesus ressuscitou. E que a pessoa pode ter a oportunidade de ser uma nova criatura. Vamos ficar de pé? Vamos abrir a Bíblia lá em Salmo 103. Você coloca para mim, Vinícius? Eu quero na versão ARA. Lá em Salmo 103, a Bíblia fala assim. Salmo 103, 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Isso aqui é o nosso rei Davi. Davi estava fazendo o quê? Irmãos, Davi estava dando ordem para a alma dele. Bendiz a minha alma, bendiz ao Senhor. Organiza minha alma, bendiz ao Senhor. Em todo o meu ser, bendiz ao Senhor. Se um homem segundo o coração de Deus, queridos, está dando essa ordem para a alma dele, imagine eu e você. A nossa alma ela é muito estranha e muito perigosa. Porque nós nos envolvemos com muita coisa na nossa mente. Nós envolvemos com tudo aquilo que nós ouvimos. Nós mulheres somos muito emocional, nos envolvemos com muita palavra. Com muita coisa que aconteceu. Hoje, no tempo de internet, nós nos envolvemos mais perigosamente ainda. E eu quero te convidar, tanto você mulher como você homem, queridos, nós começarmos a cuidar da nossa alma. Voltar a nossa alma ao Senhor. Voltar o nosso interior ao Senhor. Ah, eu não tenho tempo. Não, você não tem prioridade. Você ainda não priorizou. Tem um recurso, meu esposo falou isso para meu filho, eu estava do lado, eu achei interessante. Eu já sabia, mas eu achei interessantíssimo. Ele falou para o Aleph, deixa eu te falar uma coisa que todos nós temos igual. É o tempo. A Tina não tem mais tempo que eu. Eu não tenho mais tempo que o Júlio. Porque nós reclamamos do quê? Da falta de tempo. Queridos, no tempo nós todos somos iguais. Todos. Ah, mas eu trabalho muito. É o mesmo tempo. É o mesmo tempo. Nós temos 24 horas. Agora eu quero que você comece a avaliar o que você faz dessas 24 horas que não sobra um tempo para o Deus da sua vida. Para o Senhor da sua vida. Porque nós trabalhamos, queridos, 8 horas. Eu, às vezes, trabalho 8, 10 horas, 12 horas seguidas. Por causa da minha profissão. Mas todos aqui, a média que trabalha é 8 horas. Você também dorme, provavelmente de 6 a 8 horas. Alguém aqui dorme menos? Alguém dorme menos que 6 horas? Marilene dorme menos, irmã Marilene? Ó, a irmã Olinda também, viu, gente? Depois vocês procuram ela e vê como é que é o esquema. Mas nós dormimos de 6 a 8 horas. Nós temos tempo para comer também. Tem alguém aqui que não tem muita fome? Fala comigo e ora comigo, pelo amor de Deus, que eu tenho muita. Então nós temos tempo para comer também. Nós temos tempo para os nossos filhos. Senão nós não temos, nós precisamos ter, viu? Nós temos tempo para os nossos filhos. Nós temos tempo para gastar dinheiro. É bom gastar dinheiro, né? Nós temos tempo. Nós temos tempo para namorar. Nós temos tempo para ir no shopping. Nós temos tempo, queridos. O que nós não temos é prioridade. Servir a Deus, você vai ter que renunciar. Nenhum apóstolo da Bíblia serviu a Deus sem renúncia. E não foi renúncia igual nós de acordar mais cedo para ler a Bíblia, não. Foi na renúncia de morte. Foi renúncia de deixar a família.
um ou dois apóstolos só que não morreram matados, né? É isso? Só João que não morreu. O restante, todos tiveram mortes drásticas. Por quê? Por causa do nome do Senhor. Mas nós culpamos quem? O tempo. Não tem como nós mudarmos de vida se nós não começarmos a mudar a água que está dentro de nós. A nossa água, ela está amarga ou está doce? E a nossa água só vai mudar quando nós mudarmos os nossos hábitos diante de Deus. Nós temos uma bela oportunidade, a partir do dia 25, uma semana de oração, de nós todos estarmos aqui, buscando a Deus. Mas eu quero te falar da oportunidade que você tem amanhã. Começa o seu dia já diante da palavra e diante da oração. Mudando e vencendo o gigante. Porque o seu Deus é maior do que os gigantes. Feche seus olhos e ore. Se nós temos um rei Davi que clamou pela alma, levando a sua alma a buscar o Senhor, imagine a nossa alma. Senhor, eu quero orar aqui agora, papai. Colocar a minha vida, colocar a nossa vida como igreja do Senhor. Senhor, nós queremos te louvar pelo dom da vida, pela conversão, pela oportunidade que nós tivemos através da tua graça, de receber, papai, a luz de Cristo. E nós temos a oportunidade de ir para o reino da luz. Obrigada, Senhor. Senhor, mas não nos deixa ser como aqueles 10 espias que pertencia, papai, ao reino, mas que não conseguia ver a obra do Senhor, não conseguia ver, papai, tudo aquilo que o Senhor prometeu. Hoje alinha os nossos olhos, papai. Vem sobre o nosso interior trazendo vida. Sopra sobre nós, papai, trazendo o teu querer. E que nós venhamos a nos render, sabendo que os gigantes já foram vencidos lá na cruz do Calvário. Que as cadeias já caíram. Que toda ansiedade, todo medo, papai, é para nos parar e nos paralisar. Hoje levanta cada um de nós. E que nós possamos olhar para o céu e saber que de lá vem o nosso socorro. A tua palavra fala que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é o bem presente em toda a nossa tribulação, em todo o nosso tempo. Que o Deus da nossa vida se levante no nosso interior, trazendo vida. Em nome de Jesus.